Glória! Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se é aparente. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o arrebatara, visto que, como antes de sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e dar à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um e este já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumeráveis que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa é a fé sobrenatural. Esqueça a fé natural. Todos nós temos uma fé natural. Agora, a fé sobrenatural que esses homens e essas mulheres tiveram é algo muito fino. Por que, pregador? Porque eles tinham mais comunhão com Deus? Não. É porque Deus é que dá a sua unção deliberadamente, conforme a cada um precisa de mistério a ser recebido. Quem pôde mensurar a criação do espaço, do cosmos, dos planetas, do Sol, da Lua, das estrelas? Não tem como mensurar, é infinito. Mas nós cremos pela fé nesse livro, que é o único livro que tem toda a verdade absoluta de Deus. Se você tiver outro livro auxiliar esse livro que não seja esse livro, sinto muito, você está equivocado. Não tem nenhum livro aí auxiliar esse livro aqui. A senhora Ellen White aí se intitula O Espírito de Profecia da Igreja, mas não tem nada a ver. Tadinha dela. Se ela está na glória, aleluia. Se não, perdeu. Porque a verdade é em Cristo Jesus, em Deus e no Espírito Santo, e nesse livro. Não tem. É pela fé que nós cremos que esse livro é a verdadeira revelação de Deus para as nossas vidas, gente. Tudo foi criado pela fé. Fé na palavra de Deus. Ele falou, haja luz, e houve luz. Abel, pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício. Os teólogos da prosperidade têm isso aqui como um clichê para eles, né? Porque a oferta, né, subiu, né? A de Caim desceu, né? Mas não tem nada a ver, certo? Deus não é Deus de barganha.
Você não, independente de você dar muito ou dar pouco, a oferta da viúva pobre, deu só aquilo que tinha, e Jesus exaltou. E quem foi que exaltou-a? Jesus Cristo, o Senhor, o cabeça da igreja, que nós não queremos ouvir como mentor da nossa vida. Nós queremos ouvir esses mentores gospel, né? Que prometem e não fazem nada, não é verdade? Tá bom. Então vamos lá. Pela fé você tem que oferecer o sacrifício de Abel. Que sacrifício é esse? Não. É do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, da sua devoção. Tá? Fechou? Esse é o nosso sacrifício. E o de Caim já sabe. O nome Caim vai dizendo, vai caindo, né? Caim vai caindo. E não cometa o erro de Caim. Caim matou seu irmão, por favor. Se bem que no mundo de hoje já tem acontecido N casos semelhantes a isso, não é verdade? Muito triste. E Enoque foi arrebatado, gente, transladado. Por que, pregador? Porque ele tinha intimidades com Deus, coisas que eu e você não queremos ter. Nós já acordamos com a mão no celular. Se fosse bom para ler alguns textos da Bíblia, beleza. Se fosse para ouvir algum louvor, amém. Mas não. A gente já quer ver a fofoca do dia. E perdemos a comunhão com Deus. Enoque foi arrebatado vivo, em corpo. Só que chegando na dimensão, ele foi transfigurado. Tá? Enoque não está lá em corpo carnal. Ele está em corpo transfigurado. É um outro entendimento que está além da nossa compreensão humana. Assim como Jesus está também na eternidade em corpo glorificado. E nós, quando chegarmos lá, teremos um corpo glorificado. Se prepare. Enoque foi arrebatado, não viu a morte, né? A gente tem que morrer por pecado. Porque, indubitavelmente, todos nós precederemos a esse flagelo chamado morte. Gente, não se engane não. Daqui 100 anos, nenhum de nós estará mais aqui. Todos nós seremos pó, poeira e cinza. Mas se nós estivermos em Cristo, alinhado com essa palavra, nosso passaporte está carimbado para o céu, gente. Essa é a maior prosperidade. Cuidado, não deixe ninguém te enganar com essa prosperidade material, não. BMW, casão, casona, dólares, Rolex para cá, Rolex para lá. Gente, isso é ferrugem, isso é palha. A maior prosperidade é viver o sobrenatural e andar com a cabeça erguida, de caráter. Não meça um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelo aquilo que ele tem, mas pelo aquilo que ele é. Porque a maioria das pessoas que tem são avarentas, mentirosas, presunçosas, vaidosas, orgulhosas, soberbas, que para abrir a mão só se for na épocas religiosas para tentar, por descargo de consciência, socorrer alguém. Conheço bem esses trâmites aí, gente. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pregador, como é que eu posso obter fé? Já te dou uma receita. Está na sua casa, na sua cozinha. Qual, pregador? O que você faz todo dia quando levanta? Fé. Deus é sábio, né, gente? É Deus de maravilha, hein? Café. Você tem que caçar a fé. Essa que é a verdade dessa palavra. Café. Cadê o meu café? Café. Fiz um trocadilho aí para você entender. Que está dentro da sua casa, café. Você já tem fé, a casa é sua. É o seu coração, é o seu corpo, é a sua alma, é o seu espírito. Não é um templo, não é 4 paredes, é a sua vida. Você tem a fé.
Só que você não está movimentando ela, você não está ativando esse dínamo do Espírito Santo dentro de você. Começa a profetizar bênçãos. Pare de murmurar, pare de praguejar, pare de se vitimizar. E você vai ver que vai acontecer o sobrenatural em todas as áreas da sua vida. É fé sobrenatural.